Vamos descansar bem, relaxar, fechar os olhos e ouvir o livro de Kuan Yin. Om, Om, Om. O amor, a paz, a misericórdia da deusa Kuan Yin esteja conosco, na nossa casa, na nossa família. Quem é a deusa mestra Buda Kuan Yin? Quan Shi Yin Tzu Tzu Tsai significa soberana, que se preocupa com os sons do mundo. De acordo com a lenda, ela parou no umbral do céu para ouvir os clamores do mundo. Kuan Yin já era adorada na China antes do advento do budismo, passando a ser adotada pelos budistas como uma encarnação de Avalokitesvara, Padma Pani, cuja intercessão tem sido invocada ao longo dos séculos por devotos que entoam as 6 sílabas místicas Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. No Ocidente, acabou por se tornar conhecida como a deusa da misericórdia. Kuan Yin fez o voto do Bodhisattva de trabalhar junto às revoluções desse planeta e desse sistema solar para lhes mostrar o caminho dos ensinamentos dos mestres ascensos. Foi antecessora de Saint Germain como Chohan do 7º raio, cujo cargo ocupou durante 2000 anos, e serve como a representante do 7º raio no Conselho do Karma. Kuan Yin é a hierarca do Templo da Misericórdia, situado no plano etérico sobre a cidade de Pequim, na China, desde onde focaliza a chama da misericórdia, do perdão para os filhos da antiga terra de Xin e as almas da humanidade. Agora vamos continuar esse trecho mais à frente. Kuan Yin é a nossa redentora. Kuan Yin é a nossa salvadora. Kuan Yin nos envolve com seu manto luminoso, nos purifica e nos cura definitivamente. Que assim seja. Namastê. Vamos descansar bem, relaxar, fechar os olhos e ouvir o livro de Kuan Yin. Om, Om, Om. O amor, a paz, a misericórdia da deusa Kuan Yin esteja conosco, na nossa casa, na nossa família. Quem é a deusa mestra Buda Kuan Yin? Quan Shi Yin Tzu Tzu Tsai significa soberana, que se preocupa com os sons do mundo. De acordo com a lenda, ela parou no umbral do céu para ouvir os clamores do mundo. Kuan Yin já era adorada na China antes do advento do budismo, passando a ser adotada pelos budistas como uma encarnação de Avalokitesvara, Padma Pani, cuja intercessão tem sido invocada ao longo dos séculos por devotos que entoam as 6 sílabas místicas Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. No Ocidente, acabou por se tornar conhecida como a deusa da misericórdia. Kuan Yin fez o voto do Bodhisattva de trabalhar junto às revoluções desse planeta e desse sistema solar para lhes mostrar
o caminho dos ensinamentos dos mestres ascensos. Foi antecessora de Saint-Germain como Chohan do sétimo raio, cujo cargo ocupou durante 2000 anos e serve como a representante do sétimo raio no Conselho do Karma. Kuan Yin é a hierarca do Templo da Misericórdia, situado no plano etérico sobre a cidade de Pequim, na China, desde onde focaliza a chama da misericórdia, do perdão para os filhos da antiga terra de Xin e as almas da humanidade. Agora vamos continuar esse trecho mais à frente. Kuan Yin é a nossa redentora. Kuan Yin é a nossa salvadora. Kuan Yin nos envolve com seu manto luminoso, nos purifica e nos cura definitivamente. Que assim seja. Namastê. Vamos descansar bem, relaxar, fechar os olhos e ouvir o livro de Kuan Yin. Om, Om, Om. O amor, a paz, a misericórdia da deusa Kuan Yin esteja conosco, na nossa casa, na nossa família. Quem é a deusa mestra Buda Kuan Yin? Quan Shi Yin Tzu Tzu Tsai significa soberana, que se preocupa com os sons do mundo. De acordo com a lenda, ela parou no umbral do céu para ouvir os clamores do mundo. Kuan Yin já era adorada na China antes do advento do budismo, passando a ser adotada pelos budistas como uma encarnação de Avalokitesvara, Padma Pani, cuja intercessão tem sido invocada ao longo dos séculos por devotos que entoam as 6 sílabas místicas Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. No Ocidente, acabou por se tornar conhecida como a deusa da misericórdia. Kuan Yin fez o voto do Bodhisattva de trabalhar junto às revoluções desse planeta e desse sistema solar para lhes mostrar o caminho dos ensinamentos dos mestres ascensos. Foi antecessora de Saint-Germain como Chohan do sétimo raio, cujo cargo ocupou durante 2000 anos e serve como a representante do sétimo raio no Conselho do Karma. Kuan Yin é a hierarca do Templo da Misericórdia, situado no plano etérico sobre a cidade de Pequim, na China, desde onde focaliza a chama da misericórdia, do perdão para os filhos da antiga terra de Xin e as almas da humanidade. Agora vamos continuar esse trecho mais à frente. Kuan Yin é a nossa redentora. Kuan Yin é a nossa salvadora. Kuan Yin nos envolve com seu manto luminoso, nos purifica e nos cura definitivamente. Que assim seja. Namastê. Vamos descansar bem, relaxar, fechar os olhos e ouvir o livro de Kuan Yin. Om, Om, Om. O amor, a paz, a misericórdia da deusa Kuan Yin esteja conosco, na nossa casa, na nossa família. Quem é a deusa mestra Buda Kuan Yin? Quan Shi Yin Tzu Tzu
Tsai significa soberana, que se preocupa com os sons do mundo. De acordo com a lenda, ela parou no umbral do céu para ouvir os clamores do mundo. Kuan Yin já era adorada na China antes do advento do budismo, passando a ser adotada pelos budistas como uma encarnação de Avalokitesvara. Padma Pani, cuja intercessão tem sido invocada ao longo dos séculos por devotos que entoam as 6 sílabas místicas Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. No Ocidente, acabou por se tornar conhecida como a deusa da misericórdia. Kuan Yin fez o voto do Bodhisattva de trabalhar junto às revoluções desse planeta e desse sistema solar para lhes mostrar o caminho dos ensinamentos dos mestres ascensos. Foi antecessora de Saint Germain como Chohan do 7º raio, cujo cargo ocupou durante 2000 anos, e serve como a representante do 7º raio no Conselho do Karma. Kuan Yin é a hierarca do Templo da Misericórdia, situado no plano etérico sobre a cidade de Pequim, na China, desde onde focaliza a chama da misericórdia, do perdão para os filhos da antiga terra de Xin e as almas da humanidade. Agora vamos continuar esse trecho mais à frente. Kuan Yin é a nossa redentora. Kuan Yin é a nossa salvadora. Kuan Yin nos envolve com seu manto luminoso, nos purifica e nos cura definitivamente. Que assim seja. Namastê. Vamos descansar bem, relaxar, fechar os olhos e ouvir o livro de Kuan Yin. Om, Om, Om. O amor, a paz, a misericórdia da deusa Kuan Yin esteja conosco, na nossa casa, na nossa família. Quem é a deusa mestra Buda Kuan Yin? Quan Shi Yin Tzu Tzu Tsai significa soberana, que se preocupa com os sons do mundo. De acordo com a lenda, ela parou no umbral do céu para ouvir os clamores do mundo. Kuan Yin já era adorada na China antes do advento do budismo, passando a ser adotada pelos budistas como uma encarnação de Avalokitesvara. Padma Pani, cuja intercessão tem sido invocada ao longo dos séculos por devotos que entoam as 6 sílabas místicas Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. No Ocidente, acabou por se tornar conhecida como a deusa da misericórdia. Kuan Yin fez o voto do Bodhisattva de trabalhar junto às revoluções desse planeta e desse sistema solar para lhes mostrar o caminho dos ensinamentos dos mestres ascensos. Foi antecessora de Saint Germain como Chohan do 7º raio, cujo cargo ocupou durante 2000 anos, e serve como a representante do 7º raio no Conselho do Karma. Kuan Yin é a hierarca do Templo da Misericórdia,
situado no plano etérico sobre a cidade de Pequim, na China, desde onde focaliza a chama da misericórdia, do perdão para os filhos da antiga terra de Xin e as almas da humanidade. Agora vamos continuar esse trecho mais à frente. Kuan Yin é a nossa redentora. Kuan Yin é a nossa salvadora. Kuan Yin nos envolve com seu manto luminoso, nos purifica e nos cura definitivamente. Que assim seja. Namastê. Vamos descansar bem, relaxar, fechar os olhos e ouvir o livro de Kuan Yin. Om, Om, Om. O amor, a paz, a misericórdia da deusa Kuan Yin esteja conosco, na nossa casa, na nossa família. Quem é a deusa mestra Buda Kuan Yin? Quan Shi Yin Tzu Tzu Tsai significa soberana, que se preocupa com os sons do mundo. De acordo com a lenda, ela parou no umbral do céu para ouvir os clamores do mundo. Kuan Yin já era adorada na China antes do advento do budismo, passando a ser adotada pelos budistas como uma encarnação de Avalokitesvara, Padma Pani, cuja intercessão tem sido invocada ao longo dos séculos por devotos que entoam as 6 sílabas místicas Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. No Ocidente, acabou por se tornar conhecida como a deusa da misericórdia. Kuan Yin fez o voto do Bodhisattva de trabalhar junto às revoluções desse planeta e desse sistema solar para lhes mostrar o caminho dos ensinamentos dos mestres ascensos. Foi antecessora de Saint-Germain como Chohan do 7º raio, cujo cargo ocupou durante 2000 anos, e serve como a representante do 7º raio no Conselho do Karma. Kuan Yin é a hierarca do Templo da Misericórdia, situado no plano etérico sobre a cidade de Pequim, na China, desde onde focaliza a chama da misericórdia, do perdão para os filhos da antiga terra de Xin e as almas da humanidade. Agora vamos continuar esse trecho mais à frente. Kuan Yin é a nossa redentora. Kuan Yin é a nossa salvadora. Kuan Yin nos envolve com seu manto luminoso, nos purifica e nos cura definitivamente. Que assim seja. Namastê. Vamos descansar bem, relaxar, fechar os olhos e ouvir o livro de Kuan Yin. Om, Om, Om. O amor, a paz, a misericórdia da deusa Kuan Yin esteja conosco, na nossa casa, na nossa família. Quem é a deusa mestra Buda Kuan Yin? Quan Shi Yin Tzu Tzu Tsai significa soberana, que se preocupa com os sons do mundo. De acordo com a lenda, ela parou no umbral do céu para ouvir os clamores do mundo. Kuan Yin já era adorada na China antes do advento do budismo, passando a ser adotada pelos budistas como uma encarnação
de Avalokitesvara, Padma Pani, cuja intercessão tem sido invocada ao longo dos séculos por devotos que entoam as 6 sílabas místicas Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. No Ocidente, acabou por se tornar conhecida como a deusa da misericórdia. Kuan Yin fez o voto do Bodhisattva de trabalhar junto às revoluções desse planeta e desse sistema solar para lhes mostrar o caminho dos ensinamentos dos mestres ascensos. Foi antecessora de Saint Germain como Chohan do 7º raio, cujo cargo ocupou durante 2000 anos e serve como a representante do 7º raio no Conselho do Karma. Kuan Yin é a hierarca do Templo da Misericórdia, situado no plano etérico sobre a cidade de Pequim, na China, desde onde focaliza a chama da misericórdia, do perdão para os filhos da antiga terra de Xin e as almas da humanidade. Agora vamos continuar esse trecho mais à frente. Kuan Yin é a nossa redentora. Kuan Yin é a nossa salvadora. Kuan Yin nos envolve com seu manto luminoso, nos purifica e nos cura definitivamente. Que assim seja. Namastê. Vamos descansar bem, relaxar, fechar os olhos e ouvir o livro de Kuan Yin. Om, Om, Om. O amor, a paz, a misericórdia da deusa Kuan Yin esteja conosco, na nossa casa, na nossa família. Quem é a deusa mestra Buda Kuan Yin? Quan Shi Yin Tzu Tzu Tsai significa soberana, que se preocupa com os sons do mundo. De acordo com a lenda, ela parou no umbral do céu para ouvir os clamores do mundo. Kuan Yin já era adorada na China antes do advento do budismo, passando a ser adotada pelos budistas como uma encarnação de Avalokitesvara, Padma Pani, cuja intercessão tem sido invocada ao longo dos séculos por devotos que entoam as 6 sílabas místicas Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. No Ocidente, acabou por se tornar conhecida como a deusa da misericórdia. Kuan Yin fez o voto do Bodhisattva de trabalhar junto às revoluções desse planeta e desse sistema solar para lhes mostrar o caminho dos ensinamentos dos mestres ascensos. Foi antecessora de Saint Germain como Chohan do 7º raio, cujo cargo ocupou durante 2000 anos e serve como a representante do 7º raio no Conselho do Karma. Kuan Yin é a hierarca do Templo da Misericórdia, situado no plano etérico sobre a cidade de Pequim, na China, desde onde focaliza a chama da misericórdia, do perdão para os filhos da antiga terra de Xin e as almas da humanidade. Agora vamos continuar
esse trecho mais à frente. Kuan Yin é a nossa Redentora. Kuan Yin é a nossa Salvadora. Kuan Yin nos envolve com seu manto luminoso, nos Vamos descansar bem, relaxar, fechar os olhos e ouvir o livro de Kuan Yin. Om, Om, Om. O amor, a paz, a misericórdia da deusa Kuan Yin esteja conosco, na nossa casa, na nossa família. Quem é a deusa mestra Buda Kuan Yin? Quan Shi Yin Tzu Tzu Tsai significa soberana, que se preocupa com os sons do mundo. De acordo com a lenda, ela parou no umbral do céu para ouvir os clamores do mundo. Kuan Yin já era adorada na China antes do advento do budismo, passando a ser adotada pelos budistas como uma encarnação de Avalokitesvara. Padma Pani, cuja intercessão tem sido invocada ao longo dos séculos por devotos que entoam as 6 sílabas místicas Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. No Ocidente, acabou por se tornar conhecida como a deusa da misericórdia. Kuan Yin fez o voto do Bodhisattva de trabalhar junto às revoluções desse planeta e desse sistema solar para lhes mostrar o caminho dos ensinamentos dos mestres ascensos. Foi antecessora de Saint-Germain como Chohan do 7º raio, cujo cargo ocupou durante 2000 anos, e serve como a representante do 7º raio no Conselho do Karma. Kuan Yin é a hierarca do Templo da Misericórdia, situado no plano etérico sobre a cidade de Pequim, na China, desde onde focaliza a chama da misericórdia, do perdão para os filhos da antiga terra de Xin e as almas da humanidade. Agora vamos continuar esse trecho mais à frente. Kuan Yin é a nossa Redentora. Kuan Yin é a nossa Salvadora. Kuan Yin nos envolve com seu manto luminoso, nos purifica e nos cura definitivamente. Que assim seja. Namastê. Vamos descansar bem, relaxar, fechar os olhos e ouvir o livro de Kuan Yin. Om, Om, Om. O amor, a paz, a misericórdia da deusa Kuan Yin esteja conosco, na nossa casa, na nossa família. Quem é a deusa mestra Buda Kuan Yin? Quan Shi Yin Tzu Tzu Tsai significa soberana, que se preocupa com os sons do mundo. De acordo com a lenda, ela parou no umbral do céu para ouvir os clamores do mundo. Kuan Yin já era adorada na China antes do advento do budismo, passando a ser adotada pelos budistas como uma encarnação de Avalokitesvara. Padma Pani, cuja intercessão tem sido invocada ao longo dos séculos por devotos que entoam as 6 sílabas místicas Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum.
no Ocidente, acabou por se tornar conhecida como a deusa da misericórdia. Kuan Yin fez o voto do Bodhisattva de trabalhar junto às revoluções desse planeta e desse sistema solar para lhes mostrar o caminho dos ensinamentos dos mestres ascensos. Foi antecessora de Saint Germain como Chohan dos 7